Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, é tão bom iniciarmos a nossa semana, iniciarmos a cada dia meditando na palavra de Deus. O Salmo 1 diz que bem-aventurado ou feliz, abençoado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Aqui em casa nós priorizamos a palavra de Deus a cada dia quando levantamos, e com essa live Família e Fé queremos te convidar a fazer o mesmo. Antes de você conferir o seu correio eletrônico ou mesmo de ver as suas redes sociais, vamos abrir o texto bíblico, declarar a palavra de Deus com a nossa voz e assim pedimos ao Espírito Santo que nos dê esse conteúdo, esse material de que nós precisamos para discernir melhor os direcionamentos dele. Amém. E assim vivermos guiados pela palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 9, que mostra a unção do rei Jeú. Esse foi um rei em Judá que vai ser um instrumento nas mãos de Deus para executar juízo em Israel, inclusive sobre os reis do norte de Israel. Ao final da leitura de 2 Reis 9, nós queremos orar também pela sua família, por essa nova semana que nós estamos iniciando hoje. Sim, então vamos começar. E antes de ler o texto bíblico, nós sempre oramos pedindo a Deus que Ele possa vir e revelar a nós através do seu Espírito o que essa palavra Amém. Tem especial para cada um de nós. Então convido vocês a orarem conosco. Pai, muito obrigado por esse novo dia, pelas tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã. Cada dia o Senhor tem algo especial para nós e nós queremos receber, Pai, de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Então nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, Pai, colocamos a nossa atenção em Ti, Pai, e pedimos, fale conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja receptivo, Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, 2 Reis capítulo 9, acompanhe conosco essa leitura. Enquanto isso, o profeta Eliseu escolheu um dos membros da comunidade dos profetas. Alguns comentaristas acreditam, pelo contexto, pela época em que isso tudo aconteceu, que esse membro daquele grupo de profetas que havia seja o profeta Jonas, aquele famoso profeta que foi engolido pela baleia e cujo livro está mais à frente no contexto do Antigo Testamento. Nós vamos ler daqui a algumas semanas. Esse profeta Jonas viveu nessa época e provavelmente foi esse profeta que foi enviado por Eliseu com a seguinte ordem: ponha a capa por dentro do cinto, pegue esta vasilha com óleo e vá até Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, o filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e tire-o do meio dos seus companheiros e leve-o para uma sala. Depois pegue a vasilha, derrame óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. O profeta Eliseu é bem detalhista nas instruções que ele dá a esse jovem encarregado de levar a mensagem e a unção a Jeú, filho de Josafá, rei de Judá. Então, o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo, rei de Israel, o povo do Senhor. Você destruirá a família de Acabe, o seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasá, filho de Aías. Quanto a Jezabel, será devorada por cães em um terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem?
o que esse louco queria com você? E Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Jeú tenta não ser explícito ali, não compartilhar em detalhes a revelação que ele havia recebido. E quando um profeta do Senhor fala, a pessoa que escuta pode concordar ou não concordar, gostar ou não gostar, mas sempre que um profeta anuncia uma palavra de Deus, quem recebe aquela palavra não tem dúvida de que Deus está falando através daquele profeta. Então podemos concluir que Jeú sabia que o Senhor estava falando e o capacitando, ungindo para se tornar o próximo rei de Judá. Esse texto diz, inclusive, os servos do Senhor, os profetas. Então, eles dizem, os amigos de Jeú dizem a ele: não nos engane, conte o que ele disse, e insistiram. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Por mais que eles tenham chamado aquele jovem profeta de louco, de maluco, eles também acreditaram na palavra do Senhor, porque imediatamente eles acataram aquela palavra e confirmaram Jeú como rei sobre Judá. Diz então no verso 14 que Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote-Gileade, contra Azael, rei de Arã. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei de Arã, ou rei da Síria. Nós lemos sobre isso na semana passada. Sim. E Jeú propôs: se vocês me apoiarem, se vocês me apoiam, não deixem ninguém escapar da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu no seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá descansando. Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando o sentinela estava na torre de vigia de Jezreel, percebeu a tropa de Jeú se aproximando e gritou: estou vendo uma tropa! Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela relatou: o mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro e, quando chegou até lá, disse: o rei pergunta: você vem em paz? E Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela relatou: ele chegou até eles, mas também não está voltando. O chefe da tropa guia o carro como Jeú, neto de Ninsi, pois dirige feito louco. Jorão ordenou que preparassem a sua carruagem. Assim que ficou pronta, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um na sua carruagem, ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu a Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu no seu carro de guerra. Jeú disse a Abidcar, o seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nessa propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos cavalgávamos acompanhando a sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nessa mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então, pegue o cadáver e jogue-o nessa propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agã.
Jeú, porém, o perseguiu, gritando: matem-no também. Eles o atingiram no seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã, mas ele conseguiu fugir para Megido, onde morreu. Os seus oficiais o levaram para Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados no seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Nós vemos nessa história então como Jeú, que acabara de ser ungido rei de Judá, mata tanto o rei de Israel como o atual rei de Judá em um único dia. Em seguida vem sobre a morte de Jezabel, cumprindo-se a palavra do profeta jovem e também do profeta Elias, que havia declarado como Jezabel, essa mulher que abusou da sua autoridade, que usou do nome do Senhor em vão para o seu próprio benefício, iria sofrer exatamente como ela sofreu a sua morte. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pela porta, ela gritou: como vai, Zimri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e perguntou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele, e então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram, e o sangue dela espirrou nas paredes e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha do rei. Quando, porém, foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por seu servo Elias, o tesbita. Em um terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Como esterco no campo serão os restos mortais de Jezabel, em um terreno em Jezreel, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Como nós estamos vendo nesses últimos capítulos que estamos lendo no livro dos reis, estamos lendo agora 2º Reis, hoje capítulo 9, nós vamos ver que os reis de Israel e alguns dos reis de Judá estavam causando ao povo, na verdade, mais problema do que bênção, do que governo. Quando eles perguntaram a Jeú se ele estava vindo em paz, ele responde bem: como pode haver paz enquanto vocês estão agindo contra o Senhor, incentivando o povo à idolatria, chamando o povo de Deus a viver fora dos caminhos do Senhor? E aquele profeta do Senhor, o seu servo, que havia anunciado uma palavra a Jeú, o encarrega de, da parte do Senhor, executar juízo. E de alguma forma, apesar de tudo de triste que nós vemos neste capítulo, ele está colocando algumas coisas em ordem para que o Senhor possa ver o seu povo livre da injustiça que Jezabel havia causado e que tanto os reis de Judá quanto de Israel haviam causado naquela época. Infelizmente, a situação não se resolve aqui. Nós vamos continuar lendo a partir de amanhã com o capítulo 10 e vendo que quanto mais os reis de Israel e de Judá levavam o povo de Deus para fora dos caminhos do Senhor, a consequência era mais tristeza, mais fome, mais dificuldade para o povo de Deus. Mas o Senhor envia os seus servos, os profetas, para anunciar a palavra deles, chamando o povo de Deus ao arrependimento, chamando o povo de Deus a desfrutar das promessas que Deus tinha para cada família do povo de Israel lá no norte e também de Judá no sul. Então o que nós aprendemos contrário ao que o mundo tem falado, com tanto ruído, com tanta informação ao nosso redor, buscarmos ouvir e discernir a palavra de Deus, de modo que a nossa família possa também experimentar o melhor que Deus tem preparado para nós. Sim, nós vemos também que ao longo do tempo foram liberadas as profecias pelos profetas e levou um tempo até ser cumprida, mas cada uma delas que nós temos visto nessas leituras do primeiro livro de Reis e do segundo livro, elas vêm se cumprindo através de cada rei que passa. Então que nós possamos também saber que Deus é aquele que promete e o Deus que cumpre as promessas dele, mesmo que não seja imediata, instantaneamente, como nós temos visto que não aconteceu, depois de um tempo essas promessas estão acontecendo. Assim Deus também faz na nossa vida. Ele tem promessas que são rápidas, mas tem promessas que demoram algum processo, mas Deus está trabalhando também em nossas vidas. Então vamos orar, que nós possamos ter um coração temente ao Senhor, possamos nos livrar de coração aberto, de coração puro, de tudo aquilo que nos faz
fazer contra a vontade de Deus, como nós vemos nesses povos. Eles estavam praticando a idolatria, fazendo atos que eram detestáveis aos olhos do Senhor. E que nós e nossa família possamos sempre buscar viver nos caminhos do Senhor, amando o próximo, servindo ao nosso próximo, tendo um coração que adora e louva ao Senhor, e que nós possamos a cada dia buscar. Uma oração que sempre eu e o Tiago fazemos é que o Senhor possa nos dar um coração puro, mãos limpas e um coração puro, como Davi mesmo escreveu nos Salmos, né, meu amor? Sim. O que o Espírito Santo está falando com você. Vamos apresentar agora nossos motivos de oração ao Senhor. Vamos juntos orar por essa nova semana que está se iniciando. Eu e a Rafa queremos orar pela sua família e concordar com seus motivos de oração para que nós possamos experimentar a vontade de Deus nessa nova semana que está se iniciando também. Amém. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela fidelidade do Senhor, como vemos nessa palavra em detalhes, as profecias anunciadas pelos seus servos profetas se cumpriram nesse contexto passado da história dos reis de Israel, e nós sabemos que o mesmo é hoje. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é fiel, o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Amém, te damos Senhor, graças pela sua bondade, pelo seu amor leal e pela sua fidelidade, e oramos, Pai, consagrando ao Senhor a nossa família e essa nova semana que iniciamos hoje. Senhor, Eu e a Rafa oramos Jesus. em favor dessa pessoa que está orando conosco Pai, agora, recebe cada e família apresentamos ao Senhor cada representada aqui. família, meu Pai, Sim, cada meu nome Pai. que agora é mencionado em oração, cada Recebe, assunto, Senhor, em nome cada de pedido Jesus. de oração. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor contemple e responda de acordo com a necessidade de cada um. Dê aos nossos corações, às nossas famílias, um coração arrependido, Sim, um coração Pai. que perceba os nossos maus caminhos Amém, e deixe Senhor, esses em maus nome de hábitos, Jesus. esses maus pensamentos, Sim, inclusive Senhor, em mentalidades nome de de Jesus. pobreza, Sim, idolatria, meu Pai. orgulho, Tenha seja o que for, misericórdia. Pai, de que precisamos ser livres. Sim, Pai. Liberta-nos Retira de pela cada um Tua de graça, nós, Pai, em livra-nos, nome Pai, de Jesus. de todo o passado, de todo o Amém, presente Senhor que não te Jesus. agrada, e nos ajude, Pai, a nos alinharmos na direção do sopro do Teu Espírito Santo, Sim, para meu vivermos Pai. o melhor que o Senhor já tem preparado para o nosso futuro. Amém, Oro Senhor, por que assim saúde seja, abundante, Senhor. Amém, oro por Pai. paz em nossos lares, oro Sim, pela Tua Senhor bênção, Jesus. que nos enriquece e não traz dores, para que possamos desfrutar dos Teus planos, as palavras e promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa Amém. que ora Recebe, conosco Pai, agora. cada família Declaramos aqui sobre a representada. sua vida a paz do Senhor Amém, Jesus, Senhor paz Jesus. que excede todo Sim, entendimento meu Pai. humano. Em Receba nome de agora da Jesus. parte do Senhor Jesus Libera, essa Senhor, paz da Tua que paz, da guarda Tua o seu presença, coração, Pai, a do Teu sua favor, mente meu em Pai. Cristo Jesus. Em nome Abençoamos de a sua Jesus. vida, a sua família. Declaramos uma semana de vitórias, de avanço, de bênçãos, de Amém. Que boas assim notícias seja, meu Pai. e de portas abertas para a vontade de Deus se cumprir na sua vida. assim seja, Oramos, em Pai, nome de entregando tudo Jesus. que toma o nosso nome, nosso futuro e nossa família em Tuas mãos. E oramos com ações de graças e fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Graças tenha um a dia Deus. muito abençoado. Bom dia a todos vocês que estão aí junto conosco agora ao vivo e todos que estarão ao longo desse dia. Sim, Deus abençoe. Amanhã nós vamos seguir nessa leitura, te chamamos a acompanhar conosco. Estamos aprendendo não apenas sobre a história de Israel, mas sobre o coração de Deus e como nós, nossas famílias, vamos desfrutar as suas promessas que, como lemos hoje, são reais, são fiéis. Obrigado por participar conosco, por compartilhar também esse momento de oração e de leitura bíblica para que outros sejam abençoados conosco. Sim. Nós nos veremos amanhã. Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês. Um abração.